Buenas, tudo bom, pessoal? Galera, hoje estamos começando uma nova temporada do Seu Sniper e esse ano de 2026 a gente tem um objetivo, ele não é simples, mas ele é importante e que instiga a gente aqui na Dom Consultoria Estratégica todos os dias. É aprender como é que se vende isso. Cada episódio a gente vai trazer um convidado novo e esse convidado vai nos ajudar a responder como é que ele faz para vender um negócio que ele teve ideia em algum momento empreendedor, teve um insight, cara, vou botar isso aqui para rodar. E como é que se vende isso? E hoje, para a gente começar a nossa temporada, que vai em 2026 buscar responder essa pergunta, a gente trouxe aqui uma dupla que tem um negócio incrível, delicioso. A gente vai falar mais ao longo do episódio, mas a gente hoje vai aprender como é que se vende pizza num food truck. Para isso, a gente tem aqui a Renata e o Jader, da Toda Pizza. Muito bem-vindos. Obrigado. Fiquem à vontade para se apresentar. Prazer aí, obrigado pelo convite. E vai ser um prazer aí contar essa história aí, trocar essa ideia, esse bate-papo aí. Bacana. Prazer, né, Davi? Sou a Renata, o Jader é meu sócio e marido, né? Então, é um prazer aí dividir com vocês. Espero que a gente agregue bastante aí aos novos empreendedores. Legal. Sejam muito bem-vindos. Valeu. Para a gente começar, me explica de onde surgiu a ideia. Vocês casados, cada um devia ter sua carreira, sua profissão, não sei se trabalhavam juntos antes, mas em determinado momento, cara, vamos apostar aqui, vamos fazer um negócio nosso com a nossa cara, do nosso jeito e criativo, né? Porque vocês são super criativos na maneira tanto de apresentar, de comunicar, o sabor. De onde surgiu a ideia da Toda Pizza? Então, Davi, eu venho do mundo corporativo, né? Então, eu trabalhei em 3 multinacionais aí, sempre na área comercial. E aí a gente começou a namorar, eu ainda trabalhava nessas empresas. E aí a gente começou, tentar se imaginar, né? A gente vai conseguir ficar nessa carreira, vai ser duradoura, é isso que a gente quer para a nossa vida. E eu acho que faltava um propósito, né? A gente conversava muito, pô, a gente mora na Ilha da Magia e a gente pouco aproveita, porque é insana a nossa vida, né? De trabalhar em multinacional, de viajar para lá e para cá, então a gente não conseguia aproveitar. E aí surgiu a ideia, pô, algo com propósito. Era o que a gente queria. A gente queria dar a nossa cara, um negócio que tivesse a nossa cara. E aí que surgiu, né? Em algumas conversas, o que a gente poderia fazer que levasse para as pessoas o nosso propósito, a gente conseguir aproveitar a nossa cidade, né? Aproveitar com as pessoas que a gente ama e levando felicidade para os outros, né? Acho que foi daí que surgiu. Então, daí a gente já vinha sempre com a ideia do que a gente vai criar, o que a gente vai fazer. A gente tinha cada passeio, cada lugar que a gente ia pegando ideias, o que a gente pode fazer, né, de diferente. E a gente teve a ideia do food truck, só que a gente não queria ser só mais um trailer de lanche na cidade. Isso a gente tinha certeza, a gente batia na tecla disso, porque senão é só mais um truck servindo lanches, né? E as coisas foram acontecendo. As ideias foram juntando, vindo. Engraçado que as coisas aconteceram tudo no momento certo, assim. E a gente tinha a ideia da pizza foi já inicial. Mas foram acontecendo fatos e vindo ideias que a gente foi modelando a toda a pizza. A pizza, ela veio porque vocês gostam de pizza, porque vocês sabem fazer pizza. Por que pizza e não hambúrguer, hot dog, esfirra? Primeiro porque eu acho que a pizza ela é democrática. Acho difícil, não conheço alguém que não goste de pizza. Acho que ela traz a questão da reunião, de tu estar com pessoas, de tu estar com amigos, né? De tu dividir as coisas. E eu acho que muita memória afetiva também, né? A gente tem esse negócio da pizza, tu sempre te remete a algum momento legal que aconteceu na tua vida, né? Então, a gente não pensou em outro produto. Logo de cara veio a pizza, só que, obviamente, durante todo esse processo, né, de maturação de negócio, a gente mudou a estratégia, né? A nossa, tu mesmo visse, né? A gente serve numa caixinha individual, a gente se inspirou numa franquia coreana, né? As Key Pizzas, que são essas pizzas individuais, retangulares. Então, a gente viu que já era tendência no mundo.
E aí a gente trouxe, eu não quero uma fatia de pizza, eu não quero estar presente com uma fatia de pizza ou uma pizza inteira. Então eu quero algo que seja prático, que as pessoas consigam comer em pé, né, aonde estiverem, e que eles tenham essa experiência bacana com a marca, né? Então a gente criou toda essa identidade visual, mas a gente desde o início sempre pensou na pizza. Cara, mostrar aqui para quem tá assistindo. A pizza é servida assim. Ela vem aqui na caixinha. Deixa eu puxar Aí. pra cá. Inclusive. Cara, eu lembro que tava a equipe da Dom, a gente estava no Startup Summit fazendo prospecção e relacionamento com alguns dos nossos clientes. E na hora do lanche a gente foi na praça de alimentação, sabe o que que a gente vai comer? A gente viu um trailer, cara, pizza. Vamos ver qual era essa pizza. E era um negócio fantástico, delicioso. Aí vem aqui a pizza, ela vem certinho, a gente come, cara, muito, é um jabá mesmo, tá? Comam, é muito boa. No final a gente vai passar o endereço, onde encontrar, porque. E é uma ideia muito criativa, porque de fato, tu imagina a pizza, aquela fatia clássica, triangular e tal. E na hora que vocês têm a ideia de apresentar pizza de um jeito diferente, num formato diferente, numa embalagem diferente, como que vocês fazem para botar isso para rodar? Vocês testaram a pizza em casa, vocês criaram a receita e aí agora vão botar isso num recorte retangular dentro de uma caixa. Foi um segundo momento, né? Num primeiro momento seria uma pizza normal, né? Essa pizza que a gente faz aí de massa normal. Disse, não, a gente precisa ser diferente também, né? Aí veio a ideia da longa fermentação, que seria um diferencial, porque a gente queria atingir até o público mais, né, que gosta realmente de pizza. E aí surgiu a ideia da longa fermentação. E aí a gente pensou, tá, a gente vai fazer agora uma pizza diferente. Aí a gente tem um amigo, né? A gente tem o Rafael Lang, que ajudou no processo criativo também. Vai vir aqui conosco também Opa, para a Balaclava, a falar como é que se balaclava. vende É criatividade. isso aí. Legal. Então a gente vendeu a ideia, a gente apresentou a ideia, e aí a gente fez todo um manual de marca, uma identidade visual, então eles são responsáveis pela nossa identidade. E a gente tá, agora como é que a gente faz, né? A gente, vamos assar na hora a pizza? Assim, cara, não vai ser prático, porque o nosso grande público são públicos de eventos, então é tudo muito rápido, né? A gente não pode deixar o cliente esperando 20, 30 minutos, senão a gente precisa ter um negócio mais prático. E aí a gente fez, né? A gente patenteou, tá? A gente tem uma forma que a gente divide já essas Vocês pizzas. desenvolveram a forma? Desenvolvemos a forma, O corte o dele. corte. Então a gente tem um marcador que daí assa 7 pizzas em cada forma, com as medidas certinhas que cabem dentro da nossa caixinha. Então aí a gente foi para esse processo, né, da produção. E aí a gente, o negócio deu certo. Mas até chegar lá a gente errou bastante, tá? Não, e engraçado que toda essa conversa, mas a Renata não deu uma informação importante, que a gente não sabia nada de pizza. Então a gente realmente tinha a ideia, a vontade, mas ela foi fazer o curso com o chefe Joel, né? Um grande parceiro também, e que ele ensinou todo o processo da pizza de longa fermentação e a gente ainda fez uma receita que é nossa. Então a gente ainda modelou uma receita nossa, que não é um padrão, Cara, tu um sabe pouco que diferente. essa informação é muito legal. Como muita gente que assiste a gente é empreendedor ou está querendo empreender, tem sempre aquela imagem ou até uma certa ansiedade. Cara, eu tenho que fazer algo que eu saiba fazer para poder vender, que eu domine. E quando a gente não domina nada, quando a gente não faz. Porque na pergunta anterior eu falei, por que pizza e não hambúrguer? E vocês comentaram, cara, a gente sabia que era pizza. Sim, Só que agora tu fala assim, cara, eu não sabia fazer pizza. sim. Que dentre tudo que vocês falaram, tem muita coisa que é curiosa. Por exemplo, eu não sei fazer pizza, eu vou fazer um curso para aprender. Eu preciso de uma forma que tenha esse formato. Eu tenho que pesquisar para saber esse processo de pensar a franquia, pensar um negócio. Vocês tinham uma carreira de executivos. Vocês se planejaram, tipo assim, eu vou começar agora, janeiro de 2026, projetar meu food truck de pizza. E em janeiro de 2027 eu vou estar lançando. Que aí nesse tempo eu vou fazer o curso, eu vou desenvolver a forma, a embalagem, a caixa, a marca. Como que foi essa construção? Eu saí da empresa em dezembro de 2023, tá? E a gente já vinha conversando sobre isso. E aí surgiu, a gente foi meio que a toque de caixa, tá? O processo, a gente se planejou, mas as coisas foram meio que acontecendo, como acho que a maioria dos empreendedores no Brasil, a gente vai meio que aprendendo durante o processo, né?
E aí a gente estruturou muito rápido, tá? Muito rápido essa questão, assim. Eu acho que a gente estava querendo demais o negócio, então a gente acabou estruturando muito rápido, entre a elaboração do manual de marca, né? Da conversa com a Balaclava e a gente realmente executar. Foi assim, a gente inaugurou em maio. Então a gente pensou em dezembro, né? Bem rápido. Bem rápido. E em maio de 2024, a gente estava lançando a Toda Pizza. E nesse período de planejamento, vocês fizeram um planejamento financeiro para isso? Do tipo, vamos juntar X reais, ou vamos buscar dinheiro, vamos captar dinheiro, que normalmente quando alguém vai empreender, esse é um dos grandes desafios, né? Porque vocês têm carreira, têm salário, tem tudo, eu vou ter que abrir mão disso. Nesses 5, 6 meses entre ter a ideia e botar ela para rodar, acontecer, vocês continuaram trabalhando, vocês saíram do emprego e não, agora é all in, porque a gente vai ter que ter energia total em desenvolver fórmula, receita, etc, etc. Como que foi isso? Então, na verdade, não houve esse plano porque a Renata, ela saiu da empresa, foi meio de repente. Então, a gente decidiu que a gente vinha com esse assunto de empreender, mas nunca tinha uma data quando vai acontecer. E, por coincidência, aconteceu, ela se desligou da empresa e é o momento. E o dinheiro foi da rescisão dela, de alguns anos de empresa, e é o dinheiro que a gente tem para empreender. Eu tinha uma estamparia, continuei durante um ano, junto, né, em paralelo, para a gente conseguir tocar um negócio, né? Então foi esse ano inicial foi para conseguir, a gente tem um ano para se manter ali para fazer o negócio começar a ser rentável, né? E a gente estudou, né? Lógico, né? Então a gente pegou informações de pessoas que já estavam há tempos no mercado, planilhas, né? De que a gente poderia ali colocar todo o investimento, o que que a gente conseguiria fazer ou não, né? A gente foi atrás de contadores, né? Para ver como é que a gente dava esse start inicial, né? Então foi muito disso. A gente tinha um sonho e uma vontade, né? E lógico, a gente foi se planejando dentro do possível, mas a gente sabia que a gente tinha aquela verba, só que a gente tinha que fazer aquilo acontecer o mais rápido possível, né? E a única coisa que a gente tinha muito em mente é que a gente não queria ser só um trailer de pizza, e para isso a gente teria que fazer parte de toda a cadeia, de todo o processo. Então, assim, eu fui aprender pizza que eu nunca imaginei aprender, eu só gostava de comer, né? A gente foi aprender sobre finanças, a gente foi. Porque o comercial, ele, obviamente, quando tu é de uma empresa, né, num comercial de uma empresa, tu sabe muita coisa, só que a gente tem áreas específicas que cuidam do negócio como um todo, né? Ali eu digo, tá até na nossa, no meu Instagram, né? A gente é Severino da Toda Pizza, porque a gente tem que entender de tudo um todo, né? Principalmente nesse início. A gente conversou aqui uns meses atrás com o Thiago Schutz, que é um advogado para empresas de tecnologia. Ele traz exatamente isso, o desafio de empreender. Quando tu vai empreender, tu tens que saber tudo, né? Às vezes tu nunca teve um negócio na tua vida, tu sempre foi funcionário de alguma empresa, e quando tu resolve abrir o teu negócio, tem que ser contador, tem que ser marketing, tem que ser suporte, tem que ser a cozinheira, tem que ser... Uhum. É muita coisa. Então, empreender... Às vezes tem aquele chavão, clichê assim, cara, empreender no Brasil é difícil. Acho que quem quer empreender é difícil em qualquer lugar do mundo, né? A gente vai ter talvez Concordo. umas barreiras legais e fiscais complicadas, mas a coragem de empreender é complicado. Vocês começaram falando que tinham já o sonho de empreender, mas de repente veio um empurrãozinho forçado, um pé na porta, que foi Uhum. uma demissão, e aí disso, agora vamos. Uhum. Teve um momento de dúvida, assim, na hora que saiu tua rescisão, por exemplo, tu viu o dinheiro na tua conta, cara, vamos guardar essa reserva e procurar um outro emprego? Ou assim, não, agora é, cara, fecha o olho e vai, porque é nosso momento. Foi. Foi bem assim mesmo que aconteceu. Eu acho que é um desafio ainda, né? A gente ainda é muito novo, mas nunca teve essa dúvida. Nunca, será que a gente não, a gente vamos com os dois pés e assim que a gente fez, entre vários erros, mas muitos acertos também, né? É que a Mas foi assim que gente aconteceu. fica esperando um sinal, né? Tipo, ai, qual é o O sinal, momento né? ideal, O onde vai momento dar tudo ideal. perfeito. E aí, quando te pegam, né, com calça curta, você não tem alternativa. Então, a gente, em momento algum, depois que aconteceu o meu desligamento, a gente pensou, ah, não, vamos procurar alguma coisa para fazer, eu preciso me realocar no mercado, porque, não, a gente, não, agora é o momento.
Não vai ter outra oportunidade, e agora é a hora. Se a gente estava esperando a oportunidade, ela chegou. E aí não teve jeito. A gente realmente foi muito rápido, né? De dezembro, a gente já vinha pensando sobre, mas eu acho que foi em tempo recorde, né? Não, é fantástico, assim, é admirável conseguir tirar o negócio do papel e botar para rodar num espaço de tempo tão curto, né? E com produto diferenciado. Porque seria cômodo, vamos vender cachorro-quente. Todo mundo tem a sua receita de cachorro-quente. Sim. E cachorro-quente não vai fugir muito daquilo. Outro vai ser o tradicional, vai ser o prensado. Vocês pensaram num produto que, a princípio, vocês foram extremamente disruptivos num produto que é comoditizado, né? Uhum. Falando da receita, eu vou. Depois o pessoal da edição vai botar um pi no que eu vou falar, mas assim, quando eu comia pizza, o que eu pensei foi, que pizza boa. Então não esquece do pi, Agnes, por favor. É muito boa. E tu falou que é uma pizza de fermentação longa. Pro leigo, qual é a diferença de uma pizza de fermentação longa para uma que não é de fermentação longa? Por que que isso agrega sabor? Porque a gente namora pizza. Eu digo que eu converso com a minha massa, né? E é muito amor que a gente coloca mesmo, né? Então, assim, são obviamente ingredientes de grande qualidade. A gente também bateu muito nessa tecla. Eu quero um produto de qualidade. Eu quero vender felicidade. Eu quero que as pessoas que comam saibam que estão comendo um produto de boa qualidade. Então, assim, desde a escolha da farinha italiana, azeite italiano, sabe? Água filtrada. Então, tem todo esse cuidado, né? E qual a diferença básica, né? A gente faz a massa e ela fica, de fato, repousando ali. Eu dou o tempo dela para ela poder crescer e aí criar os seus alvéolos. Os alvéolos são aqueles buraquinhos que a gente vê dentro da pizza, Deliciosos. que tornam ela leve. Então, tu pode comer a pizza... Tu olha assim, eu vou olhar assim, acho que é grande, né? Acho que eu não vou dar conta. Mas tu vai comer e depois, logo em seguida, tu vai estar... Não vai te encher, não vai te dar aquela azia, não vai te dar aquele peso no estômago. Porque realmente é isso, sabe? Eu deixo ela crescer no tempo dela. Então, a minha pizza hoje, ela é no mínimo 24 horas. Então, é pouquíssimo fermento. Eu falo, ela não é... Ela é longa fermentação, né? Mas ela vai um pouquinho de fermento, mas bem pouquinho. Então, ela vai crescendo no tempo dela. E isso acho que torna isso que torna ela diferente. E aí deixa ela crocante, mais macia. E aí, quando eu tô fazendo ali, eu vejo aquela quantidade de alvéolos. Eu digo pro Jader, o grande problema é que eu sou muito apaixonada pelo nosso produto. E isso para escalar é um pouco mais difícil, né? Então, a gente está nesse processo agora agora a gente já entende todo o processo da cadeia e eu preciso cortar meu cordão umbilical e para poder gerir o negócio, né, e deixar isso na mão de outras pessoas. Sim. Mas eu até hoje desafiador isso, né? eu falo com a massa, eu bato nela ali, eu vejo, ai, que linda, eu acho que ela colabora comigo pro resultado final. Cara, e tu fala assim, ó, eu não sabia fazer pizza, eu fiz o curso, e agora tu falou que seleciona a farinha italiana, o óleo, o azeite, o cuidado, o capricho nos ingredientes. Esse conhecimento técnico, vocês aprenderam no curso, provando, vamos pegar aqui no mercado, comprar tudo que é marca de azeite, vou provar, ver qual que é bom, vou botar no crostini e ver o que funciona ou não. Como que se dá esse aprendizado? E uma vez que vocês desenvolveram a receita, bom, é mais natural do mundo errar no começo. Errar, a massa não vai ficar do jeito que queria. Hoje ficou muito boa, amanhã eu não consigo repetir da mesma maneira. Até chegar e pegar a manha de reproduzir, né? Quem que foram os cobaias de vocês? Família, amigo? Família, amigos. A gente fez uma inauguração que ela foi um desafio. Quando a gente começou toda a pizza, a gente já está no quarto forno. Então, o desafio até foi uma surpresa, porque não foi na pizza nem na massa, foi o forno. Porque a gente não sabia, a gente precisava entregar, a gente queria uma entrega rápida, de um lanche rápido, mas a gente não tinha noção na prática, né, do que ia acontecer. Então, a gente fez um evento para familiares e amigos, só que foram, o quê? 150 pessoas. Então, a gente tinha esse desafio. Casamento, uma festa de casamento. E todo mundo querendo nos prestigiar, e a gente... a gente se preparou com massas e pizzas, e no fim a gente pecou no forno, porque a gente aconteceu de um clima que a gente não esperava, de frio. O nosso forno tinha uma chaminé e o vento estava encanando para dentro do forno e apagando o forno. Tipo de problema que a gente não imagina. Quem está do Não lado de imagina. fora não imagina que vai enfrentar.
Então foi esse desafio. O da massa, até é engraçado que não foi muito demorado, porque a gente acertou rápido, assim. A gente, eu digo porque foi a Renata. Agora eu fiz o curso também, né? Temos um pizzaiolo. Agora eu tive que aprender para poder compartilhar também, não deixar só na mão dela, né? Porque é um Uhum. desafio a gente passar, ela conseguir passar a receita, né? Mas até que a massa a gente acertou rápido. Os fornos foram E vocês complicados. desenvolveram os fornos? Não, Não, foram não. todos fornos que a gente foi estudando, indo atrás e pesquisando, mas a gente tinha o desafio nosso que é a entrega rápida. A gente queria, sempre bateu nessa tecla. Se a gente quer servir esse produto para evento, para festivais que sejam um lanche rápido, a gente tem que focar num forno que nos entregue, que vá nos ajudar a entregar mais rápido. E no primeiro momento a gente pegou um forno de iglu, tinha uma chama, né? Muito bonito. Girava pedra, mas, meu Não Deus, era não tinha prático, né? como entregar. Mas a gente estudou assim bastante. A gente queria entregar o melhor produto. Então eu queria que o meu cliente tivesse uma experiência bacana, né? Então eu fiz, obviamente, o curso, né? Fiz 2 vezes o curso. Fui atrás das melhores farinhas. Então eu sigo todos os pizzaiolos do mundo, os renomados, enfim, para ver se tem alguma novidade. E tem bastante novidade a gente acha, não tem como ser diferente, né? Mas tem, hoje em dia tu consegue fazer assim sabores, massa, cores de massa. Então tem bastante coisa para fazer ainda e eu procurei procurar, assim, eu procurei ver o que que tinha de melhor, né? De óleo, de azeite, o que que ia ajudar na digestão, o que que ia fazer o meu consumidor gostar cada vez, se apaixonar também pelo meu produto. E aí foi aí, né? Então a gente fez bastante pesquisa, né? Mas como já Ade falou, a gente errou pouco até, né? Dentro de tudo a gente errou pouco. Então aí a gente adaptou, eu adaptei, né? Então, a partir do momento que tu conhece um pouco mais sobre o teu produto, tu consegue brincar com ele. Então, eu fui adaptando também para minha realidade, para nossa realidade, o que que funcionava melhor. Eu acho que hoje a gente chegou num nível de excelência que eu tô super satisfeita. E, claro, a gente está sempre em busca, né? Então, a gente tem ideia, no Halloween, fazer pizza preta, fazer. Então, a gente Legal. tem várias ideias, assim, justamente para agradar o nosso consumidor. E no mesmo momento que a gente fez a inauguração, a gente estudou o mercado no Brasil. Como é que estavam essas pizzas no Brasil. E tinha um concorrente que estava abrindo uma loja aqui, em Santa Catarina. E daí a gente foi lá para ver como eles serviam, né? Nada melhor do que a gente entender como é que funciona. E era alguém que também se baseou na mesma ideia dessa pizza coreana. E a entrega deles era diferente da nossa. Eram assadas as pizzas individualmente numa forminha individual. E elas, no momento, elas eram colocadas cruas no forno e daí tinha uma forminha individual que tirava a pizza ali. Mas só que a gente percebeu que aquilo não seria prático para o modelo que a gente queria, que era de evento, de entregar muito rápido. Então a gente a gente modelou a nossa forma, o nosso corte, a gente inventou, a gente foi atrás de uma pessoa que conseguisse criar aquele cortador para nós, aquela forma para a gente conseguir entregar o que a gente queria, né? Eu falo para Renata e para algumas pessoas que a gente é meio maluco pelo que a gente entrega num truck, Sim. num food truck. A gente é meio maluco, assim, porque uma pizza de longa fermentação num truck, num espaço de 2 por 4 ali, é desafiador. Mas a gente consegue. Como que vocês chegaram nas receitas no cardápio? Vocês escolheram, tem essas clássicas que precisam estar presentes, porque as pessoas vão com a expectativa de comer uma pizza de pepperoni, uma marguerita, não, mas eu quero ter a minha autoral do curso que tu fez, testou ingredientes, eu quero que essa seja a nossa assinatura da toda pizza. Tem isso? Como que se dá essa construção? É um desafio também, né? Porque, como eu falei, a gente está num truck, então a gente tem a questão de espaço, de limitação de espaço, da refrigeração dos condimentos. Então, a gente sabia que a gente não poderia ter sabores como numa pizzaria tradicional, né? No primeiro momento, a gente começou com o quê? Com 4 sabores? Com 4 sabores e hoje a gente está com 7, 8 sabores. 8 sabores. Porque a gente Isso. foi ampliando e lógico que a gente tinha sabores tradicionais ali que a gente sabe não pode faltar, né? Mas a gente tinha que pensar nisso também.
o que que seria mais prático ali para a gente servir num truck que a gente conseguisse fazer com maestria ali, né? Então foi sempre pensando nisso. A gente tem outras ideias de crescer também como loja física e tudo, aí a gente pensa em ter mais sabores, né? Em ter mais receitas, mas nesse primeiro momento tinha o desafio do truck. Mas na dúvida comece com o classicão, que é o que as pessoas pedem, né? A clássica calabresa, a clássica marguerita, né? Só que eu tinha uma certa resistência com os sabores, né? Por não gostar, daí eu Já tinha o pé atrás. frango, eu não gosto de frango, pra que que eu vou botar frango? Gente, a quantidade de gente que pede pizza de frango, assim, não tá escrito. Tá bom, vamos fazer de frango. Pepperoni. Não gostava de pepperoni. Assim, Minha pra que favorita. pepperoni? Daí Isso. todo mundo, pepperoni. E são pizzas, porque assim, tu tens que ter as clássicas, que ela tem um custo mais baixo, né? E que tu vai acabar ganhando muito no giro, mas tu também tem que ter as diferentes, que tu vai, né, vai ter um valor mais agregado, né? Pepperoni é uma delas. Então eu tinha resistência por não gostar, hoje é a minha favorita. Porque eu fui. Então vamos atrás de uma pepperoni, de uma marca de pepperoni que seja realmente boa. É tua favorita porque tu gostou do sabor ou porque ela virou um produto bom Virou, de vender? virou um produto bom, porque acho que todo mundo gosta de pepperoni. E além de, obviamente, agregar no valor, né? E o sabor dela, assim, pra mim, ficou Foi a que eu comi. demais. Essa Ficou foi a demais. minha eleita. Então, hoje é É a a minha favorita. preferida, a pepperoni. E às vezes a gente precisa ouvir também, né? Os colegas, o cliente. Então, assim, tinha muita gente pedindo. Por que não, né? Eu tava tão resistente com relação a isso. Ah, não, a gente não tem espaço, tem que ser o mais enxuto possível, um cardápio mais enxuto possível. E quando a gente abriu, então vamos fazer essas. A gente tem hoje 3 sabores que são mais, que tem um custo maior, que é a pepperoni, tem a Costela com costela com barbecue. barbecue. São 2 sabores, né? Então a gente criou esses 2 sabores Acho que que ela meu tem um filho vai custo querer provar melhor. essa daí quando a gente for. E aí, Aconselho. abri, baixei a guarda e hoje, assim, é surpreendente a venda delas, né? Então, às vezes a gente precisa ouvir também, né? Sim, sim. Não, ouvir o cliente é É fundamental para o fundamental sucesso. para o negócio. Deixa eu fazer outra pergunta. Tu comentou, tem plano de em algum momento ter um ponto físico e tal. Quando vocês iniciaram o projeto, planejamento, tá, beleza, tô aqui com a grana da rescisão, vou empreender. Vocês cogitaram já começar no físico ou a ideia era desde a largada ser um food truck? No início a gente pensou no food truck, mas o plano inicial era modelar para franquear. Esse era o nosso plano inicial. Só que a gente sabe que a questão de franquia mudou muito no Brasil. Hoje as pessoas têm muito pé atrás, não estão só vou na franquia que está tudo pronto. A gente sabe que é mais difícil, mais desafiador. Então a gente começou com esse modelo de querer franquear, só que no andar das coisas a gente foi mudando a ideia, porque a gente viu que muitas franquias param no meio do caminho, até no nosso próprio negócio. Que, cara, primeiro eu tenho que modelar para depois eu querer franquear, porque senão eu vou sofrer, o meu franqueado vai querer fazer de outro jeito, vai querer ganhar mais de um aqui ou ali. Então a gente mudou a nossa ideia. A gente pensou que primeiro vamos modelar, agora nossa ideia é abrir loja física, em seguida a gente vai estar abrindo delivery e posteriormente a loja física. Depois que a gente tiver algumas lojas, nós pensamos em franquear. Muita gente chega em nós e pergunta se a gente é franquia, mas em quase todo evento tem alguém que chega, vocês são franquia? Da onde vocês são? Nós criamos a marca, a Que é ideia. tão bonito, é tão bem executado, que dá a cara realmente de uma grande empresa por trás, franqueando Sim. um conceito. Mas voltando a falar então do food truck, depois a gente vai entrar mais na questão da loja física, que eu tenho algumas curiosidades sobre o futuro da Toda Pizza. Mas falando de food truck, eu também peguei lá minha rescisão, quero empreender, quero ter. Como que se escolhe um food truck? Qual é o modelo de carro? Porque tu falou assim, ó, tem um forno específico, teve que testar alguns fornos até chegar naquele que vai atender para assar rápido, para ter a experiência da pizza quentinha num espaço de tempo curto. Como que eu escolho um carro que eu vou depois colocar um forno dentro, que vai ter que ter uma pia, uma geladeira? Como que é Então, isso? isso é uma questão muito importante, até para quem tem a ideia do food truck. Foi um erro que a gente cometeu.
A gente escolheu, por exemplo, pensando em valor, a gente escolheu um truck pensando num custo menor e a gente cometeu um erro. Hoje o nosso truck, se tu for olhar, ele é muito bonito, mas ele não é muito resistente, ele não é o truck, se fosse hoje, nós faríamos de outra forma, em outro fornecedor. Ah, Isso aquele, está falando do modelo do carro ou da estrutura interna? a estrutura dele, ela deixou a desejar, assim. Então, a gente hoje já fez muitas reformas nele em questão até de segurança. E são coisas que a gente não sabe no início, que eu acho que todo mundo sofre, né? Disso. Tu quer empreender, tu vai num negócio novo, mas tu vai aprendendo e na prática, né? E não tem muita informação, tu tem que correr atrás. Então, depois isso é uma parte importante também, que a gente se associou a um grupo de truqueiros de Florianópolis, e ali a gente foi trocando ideia, foi vendo o que que precisava, o que que não precisava. Então, o aprendizado maior é no networking. Então, só que a gente sempre buscou isso. Em associações, hoje a gente faz parte de associações, e a gente troca ideia, e a gente está sempre escutando quem já está há mais tempo no mercado, o que que é o ideal, onde é que eu preciso reforçar o meu truck, onde é que eu preciso ter a segurança. Então, isso é muito importante. Antes de comprar um truck, de tu querer investir num truck. Procure um bom fornecedor, né? Essa é a grande dica que eu tenho para um bom fornecedor. Ele não vai te... Vai ser um custo maior no início, mas ele não vai te dar dor de cabeça. E a gente tem bons fornecedores aqui na região. É engraçado como algumas ideias elas se replicam em diferentes negócios. Primeiro, um que é, isso eu tenho certeza que quem for por esse caminho só tem a ganhar, que é se associar, é aprender. É quem já está nessa jornada antes de mim, o que que eu posso aprender com ela. Exato. Né? Tem muita gente que às vezes ou tem medo de ter ideia roubada, ou acha que já sabe tudo, ou quero guardar meu segredo. Cara, na troca a gente ganha tanto, né? A gente aprende, a gente evita alguns gargalos. E a questão do custo também, né? O nosso negócio na Dom, ele é bem diferente de vocês. A gente trabalha com consultoria. Mas a gente se depara muito com empresas com concorrentes, falando assim, eu vou fazer um meu diagnóstico de graça. Cara, o diagnóstico é um papel, um formulário. Cara, isso não é um diagnóstico. Sim. Porque é como, imagina, tu vai no médico, ele vai fazer o diagnóstico que tu tá com algum mal-estar. Se ele só olha para a cor dos teus olhos e fala, não, isso aqui é gripe. Não, cara, tem que investigar, porque uma dor de cabeça pode ter inúmeras origens, né? E a gente fala, não, o nosso diagnóstico a gente cobra, e cobra caro. Só que, cara, a gente vai ter a ressonância magnética da tua operação no detalhe. E o mesmo vale para o fornecedor, né? Vai ser mais caro? Vai. Mas o que que ele te entrega lá na ponta? Que, estão falando de alimento, né? É segurança alimentar, é segurança para quem trabalha, Sim. não é só a questão estética, né? E tal. Tem um modelo de carro mais indicado para determinado tipo de alimento que eu queira trabalhar? Para alimento até não, mas, por exemplo, existem algumas regras de tamanho de truck para tu participar até dos maiores eventos. Tem um tamanho mínimo de truck para tu se associar a esse grupo de truqueiros, por exemplo, a gente participa dele. Tem um tamanho mínimo de truck. Então, essas informações são importantes até para, como eu te disse, em grandes eventos tem um padrão. Ele não é só tu ter um truck, ele tem que ter um padrão de tamanho, ele tem que ter até a identidade visual muito forte ali, é um ponto forte que os produtores contam, né? Não só a entrega do produto, como a identidade visual. E eu indico também, mas daí vai de cada um, mas tu ter foco no que tu quer fazer. Tu vai fazer cachorro-quente? Faça o O melhor melhor cachorro-quente. cachorro-quente. Se tu quer a pizza, faça a melhor pizza. É uma dica que eu dou. Tem gente que, cara, eu quero ser um truck de lanche e tá tudo certo. Então, nossa visão é essa. A gente queria ser um especialista naquilo que a gente fez, né? Que a gente criou. Mas falando, né, Davi, dessa parte assim, como é claro que tem algumas regras que a gente tem que seguir, né? Então a questão de
ter um armazenamento refrigerado, né? Tu lida com comidas, então a gente tem que ter alvará, a gente tem inspeção, então tu tem que estar bem acondicionado, né? Não é de qualquer jeito. Então tu tem que ter preza por um balcão refrigerado, um freezer, um equipamento para, né, determinado tipo de alimento. O ideal é que tu não divida geladeira com alimento e bebidas, por exemplo. Então tem algumas regrinhas básicas que tu tem que seguir sim, porque afinal de contas tu tá lidando com alimento e com a saúde, né, do teu consumidor. Mas isso até o pessoal dos trucks, eles já sabem do padrão, porque tem que ter uma pia, então Sim. tu tem que ter um reservatório de água. Então, isso eu acredito que todos saibam, espero que sim. Quem fabrica o food truck? É o mesmo que fabrica o motorhome, por exemplo? É um serralheiro? O que é que faz? Às vezes sim, mas é alguém, um serralheiro especialista em Especializado, né? um truck. Ele geralmente faz só truck. E ele já te entrega pronto, né? Ele vai te perguntar, o bom produtor é isso, ele vai te perguntar qual é o teu produto, o que tu precisa. Então ele sabe de Quais teus tudo isso. equipamentos, Ele sabe do teu equipamento, qual o tamanho, o que vai precisar altura. aqui, a questão de altura. Ele sabe todas as regras, porque tem regras para seguir, né? Que tu precisa ter uns padrões básicos, né? De segurança, até para quem está operando dentro, não só para o teu consumidor ali, as pessoas que estão no evento, mas para quem está trabalhando dentro do trailer. Então ele já sabe. Se tu for um bom construtor, ele já vai saber quais são essas regras, o que que tu precisas e vai te direcionar. Isso é, de novo, né, a importância do que é especialista, né? Né? Pode ser mais caro, mas ele vai te trazer a solução certa para o teu tipo de negócio. Uhum. Quando começa a empreender no food truck e tu tinha lá o valor da tua rescisão Uhum. e agora tem os investimentos que precisam ser feitos. Quem consome mais é o produto, é o truck, é o forno, são os impostos. Como que é dividida essa alocação de recursos de planejamento financeiro? É o teu crescimento, eu digo assim, porque quando tu inicia, tu tá iniciando, então tu tens aquela produção X, né? Então os equipamentos menores, eles vão acabar te atendendo, né? E aí, ao longo do caminho, diante do teu crescimento, tu vai vendo a necessidade de investir em novos equipamentos que te entreguem muito mais e mais rápido, né? Então, eu iniciei com uma maceira, por exemplo, de 5 quilos. Hoje, a de 5 quilos, eu levaria um dia inteiro para fazer tudo o que eu preciso para um evento, por exemplo. Então, é extremamente desgastante, sabe? E aí, a gente teve que sair de uma maceira de 5 quilos para uma maceira de 20 quilos. E isso é um custo, né? Imagina, Eu saio de tá 4 vezes tá crescendo. investimento, de 5 mil para um investimento de 20, né? O forno, a mesma coisa. Então, eu tenho um forno grande que eu preciso ali pré-assar as minhas massas. Então, ele tem que ser um forno bom, de alta potência. Hoje, a gente tem forno a gás e um forno elétrico para trabalhar nos eventos. Tem evento que só me permite a gás, tem evento que só me permite elétrico. No início, eu não tinha opção, porque eu não tinha como investir em outro forno. Sim. Hoje, a gente consegue isso porque, né, foi crescendo, a gente foi se estabelecendo e conseguindo fazer esse tipo de investimento. A gente tem um custo, obviamente, com os insumos, né? Quanto mais tu produz, mais tu tem o custo, só que a gente consegue, né, atender. A gente paga bastante imposto, né? Porque, e desde o início, Davi, a gente sempre diz, a gente quer fazer as coisas dentro da regra. Porque eu acho que dentro da regra, tu consegue colher os frutos lá na frente, sabe? Então, tu queres agora um investimento, um financiamento para expansão, é muito melhor quando tens tudo documentado, né? Tudo registrado e pagando imposto, obviamente, né? Então, tu consegue lá na frente reverter isso para o benefício da empresa, né? Então, hoje, se a gente quiser pedir um financiamento, alguma coisa para crescimento da nossa empresa, a gente consegue, porque desde o início a gente sempre se preocupou em documentar e registrar tudo, fazer tudo dentro da regra. Que legal. Nessa parte regulatória, o que é mais complexo? É o alvará sanitário? É o imposto? Qual é o maior desafio? O desafio inicial foi justamente encontrar uma legislação que a gente se encaixasse. Isso foi um desafio tremendo e ele ainda é. Por ser pizza? Porque assim, o Por food truck já existe há muito tempo, né? Por ser pelo food truck. Não se sabe, não se tem regras específicas para o pessoal de food truck. E isso é um sofrimento que nós temos como classe, né?
A gente não encontra uma legislação que nos atenda. A gente está em Florianópolis, numa cidade totalmente turística, que acontecem eventos a todo momento, com vários pontos estratégicos que poderiam ser muito melhor utilizados pelos trucks, com arrecadação de impostos, e a gente não encontra uma lei que a gente se enquadre ali, onde a gente possa nos atender para a gente trabalhar na regularidade. Daí, às vezes, acontecem irregularidades do pessoal. Se eu for estacionar, eu não posso estacionar meu truck em qualquer lugar. Se eu for estacionar meu truck em qualquer lugar, eu estou descumprindo uma lei que ela nem não quer Nem dizer que ela existe. existe. Sim. Mas eu não posso Não é estar lá. clara, né? Mas ela não existe, tá? Então tá, eu não posso estar aqui, eu posso estar aonde? Entendeu? E isso é uma luta. É uma luta que vem vindo, vem acontecendo. As associações que a gente participa da associação junto com a CDL, a gente participa da Gastrotruck, que são as principais associações aí, e conhecemos alguns produtores também. E a gente tem essa luta coletiva e é um desafio. Então, tem que estar ciente que realmente. Mas a gente tem sim o nosso alvará, né? Cada evento também possui um alvará, para cada evento o produtor ele é responsável por isso, né? Então hoje o nosso grande foco são eventos, né? Não todos os eventos, porque às vezes a gente tem eventos, a gente já sabe qual é o nosso público-alvo, então a gente sabe o que que vai virar, que a gente chama, e o que não vai, né? O que a gente vai vender, o que a gente não vai. Então hoje a gente já conseguiu tá em grandes eventos, em eventos que são o nosso público, né? E para estar lá, obviamente, a gente paga, né? E aí é uma troca, a gente paga, o produtor pega, solicita o alvará para aquele determinado evento, mas a gente, como empresa, tem o nosso alvará de funcionamento, que não é difícil, tá? Desde que tu estejas regularizado dentro das normas, tu consegue. Mas isso que o Jader trouxe é bem importante. Hoje, se eu não posso abrir em qualquer lugar, e não tem regras claras e definidas com relação a isso. Então, a gente acaba realmente participando de eventos privados, né? Onde a gente é contratado para estar lá. Mas Certo. trabalhar na rua, assim, não é uma opção, sabe? E aí a gente se frustra um pouco porque a gente vai para outros estados e a gente vê o quanto Floripa poderia se especializar nisso também e arrecadar mais impostos, porque a gente, como empresa, paga os nossos Sim, sim. impostos, mas eles poderiam arrecadar mais. E com isso a gente ajudar a revitalizar a cidade, revitalizar os pontos, oferecer Cuidar dos para o turista e espaços. para o próprio morador algo diferenciado de qualidade, né? Com certeza. Voltando a falar de formato de negócio, modelo de negócio, existem diferenças gritantes entre eu vender pizza no food truck ou pegar o mesmo modelo, a pizza retangular, numa caixinha, e vender ela no ponto físico, seja num shopping ou numa loja de rua. Vocês enxergam diferenças substanciais desde da operação de equipe que vai trabalhar até a compra dos mantimentos, dos insumos, acondicionamento desses insumos? Quais são as principais diferenças de um modelo e de outro? Então, o trunk, a gente acaba trabalhando muito para aquele determinado evento. Então, a gente, né, faz uma média de quantas pessoas estarão naquele evento, quantas horas vai durar o evento. Então, a gente faz muito a conta em cima disso. E a gente precisa ser o mais assertivo possível, porque eu não vou ter um evento no outro dia que eu consiga usar os meus insumos. Eu acho que a grande dificuldade é essa, né, para a gente não ter prejuízo, perda de insumo, né? A gente hoje tem uma equipe que trabalha com a gente nos eventos, mas a gente não consegue, às vezes, treinar da maneira que a gente gostaria, desenvolver da maneira que a gente gostaria, porque são eventos pontuais. Apesar da gente ter uma equipe que a gente está habituado a trabalhar. A questão também de tu ter um cardápio muito mais reduzido, né? Tu não pode trabalhar com todos os insumos, né? Então, a gente acho que a principal diferença é essa. A gente trabalha num truck, a gente trabalha muito com aquilo ali que a gente sabe que vai vender no evento, né? E numa loja, num delivery, né? Numa dark kitchen ou numa loja, a gente consegue ter um movimento mais constante, diário, e aproveitar um pouco mais, ter mais sabores para oferecer para o nosso cliente. Então, acho que essa é a principal diferença. Tu chegar no equilíbrio entre custo, né, e rentabilidade, enfim, essa é a grande diferença. Hoje, se eu quiser comer uma pizza da Toda Pizza, é só em evento? Ou tem algum ponto que vocês
parem final de semana? Por em algum lugar? enquanto, só em evento, mas muito em breve já está saindo o delivery e Legal. posteriormente A loja. a loja física. E a gente tem a ideia de não perder a essência do nosso negócio, tá? Então, assim, não espere uma loja física com várias mesas, várias cadeiras, não. Nosso modelo vai continuar sendo takeaway, sabe? Esse é o nosso espírito, Uhum. tu estar ali confraternizando, mas tu não vai sentar e ficar horas ali. A ideia é mesmo tu pegar um negócio Giro. rápido, giro, sabe? Então, a nossa essência é essa. Mas a gente entende que é importante a loja e a gente percebe isso nos eventos, né? A gente atende um público pontual naquele determinado evento, mas inevitavelmente, né, a gente atende alguém que a gente já atendeu em outro evento Sempre e as acontece. pessoas eu sabia que vocês iam estar aqui. Ai, que bom que vocês vieram. Então, a gente tem feedbacks muito positivos, né? Uhum. E muitas pessoas perguntam: vocês estão aonde? Onde é que eu posso encontrar vocês? Vocês não conseguem me vender separado? Então, a gente está vendo essa necessidade, né? O pessoal tem conhecido a nossa marca e eu acho que o nosso propósito está sendo atingido, porque desde o início a gente falou: eu quero ser uma marca, quero que as pessoas olhem o Toda e associem aquela experiência bacana que elas tiveram naquele determinado evento. Então, a gente está dando esse próximo passo justamente por isso, porque a gente sentiu uma necessidade, né, de atender Demanda essa mesmo, né? demanda que o pessoal quer consumir a Toda Pizza, independente do evento. Então, é um próximo passo, mas muito próximo mesmo, sabe? Legal. É questão de dias, digamos assim. Legal, legal. Bom saber. É, a nossa intenção aqui é responder a pergunta, né? Como é que se vende pizza, basicamente? Aqui a gente está falando de food truck. Vocês só fazem eventos. Essa escolha do local onde vocês vão vender ou do evento, como que se dá? Duas perguntas de uma só. Primeiro, como que vocês definem qual é o evento? Vocês estudam o público que vai estar no evento, tem a cara do nosso produto? E outra, como que eu negocio com um organizador do evento para poder colocar o meu truck lá e vender minha pizza, o meu hot dog, o que quer que seja? Então, no primeiro momento, foi errando. A gente tinha que entender qual era o nosso público. E engraçado até essa pergunta, ela é boa porque a gente tinha a ideia que a gente ia vender muito para o público jovem. A gente tinha muito essa ideia, o nosso público é o mais jovem, e foi justamente o O oposto. contrário. A gente vende muito mais, nosso público é o pessoal mais da nossa idade, é o 30 a 30 mais mais. ali. Então, a gente aprendeu errando. A gente tinha que, no primeiro ano, a gente decidiu que a gente ia estar na maioria dos eventos que acontecessem e a gente tivesse oportunidade. Então, a gente teve em todo tipo de evento, para a gente entender qual era o nosso público, para a gente aprender. E aí foi isso, foi errando, entendendo, aqui a gente não tem que estar, aqui a gente pode estar. Então, foi justamente isso que aconteceu. Hoje, a gente não importa a quantidade de pessoas, por exemplo, que vai ter num evento. E importa a qualidade para nós. Qual o perfil, né? Qual o perfil? A gente também tem a questão da pizza, da gente tem que quebrar uma objeção, que é a pizza retangular. O pessoal está acostumado com a pizza redonda, com a pizza ali da fatia. Então, e a gente tem que quebrar esse paradigma. Às vezes a pessoa olha, ou chega em duas pessoas, pô, vou comer uma pizza grande, mas até ele provar a nossa. Que ele vê que é uma pizza que Alimenta, ela sustenta. sacia e ela é gostosa, né? É até engraçado que nos eventos que a gente participa, que são mais de um dia, por exemplo, no Summit que a gente participou, não me lembro se eram 2 ou 3 dias, a gente já tem um perfil. O primeiro dia a gente vai crescendo, porque a pessoa vai conhecendo e vai passando para outras, e depois a gente vai acabando cada dia vendendo mais, porque a gente quebra essa barreira aí da objeção da pizza redonda, né? E é um desafio também da loja. A gente tem que ter essa ideia, né? Quando tu vai abrir um site ali para pedir uma pizza, tu vai olhar a minha retangular e outra padrão ali que tu já está acostumado. Então a gente tem que quebrar essa barreira. Então é isso, a gente vai ter que trabalhar forte a nossa marca, como já está, mas a gente está com esse desafio aí, estamos conseguindo. Ca- Em relação à segunda questão, tu perguntou sobre os eventos, Sim. nós temos que ser convidados a participar. Aparecem as oportunidades dos produtores e, apesar disso, a gente tem um valor, né, de investimento. Tem sempre, geralmente, um percentual para estar lá, apesar de
que receber o convite para estar lá, ainda tem um percentual da venda, a gente passa para os produtores. Mas hoje a gente consegue dar algumas Filtrar. negativas, filtrar, né? Porque não necessariamente um evento que tenha um grande público é um evento que tu vai vender. Então, ele Sim. precisa ter fit com o meu negócio, com a minha marca. Então, a pessoa que vai, ela tá disposta a pagar um pouco mais caro, mas ela preza por qualidade. Por isso, a mudança até de público, né? A gente achou que pela identidade visual, enfim, a gente fosse atrair um público jovem. Não, a gente atraiu um público 30 a mais que está muito mais preocupado com a qualidade, né? Em comer um bom produto. Então, isso também foi aprendendo ao longo, né? Então, no primeiro ano, a gente esteve em todos os eventos de Floripa. Agora, a gente consegue escolher aonde a gente vai estar. Como que vocês pensam a comunicação? Porque vocês têm a comunicação das redes sociais de vocês, a comunicação na embalagem, a comunicação com... Bom, vocês precisam de um convite para participar de um evento, mas provavelmente esse convite ele deriva de um relacionamento que é construído, seja através da Associação dos Truqueiros, seja através de realmente buscar conhecer quem que está organizando. Mas vocês pensam a comunicação de alguma maneira assim, eu vou estar no Startup Summit, a minha comunicação vai ser tal. Eu vou estar no Arvo, minha comunicação é outra. Eu vou estar em um evento jurídico, vai ser outra comunicação. Vocês adequam isso? Esse é um desafio que a gente ainda está pecando muito, que é o trabalho da rede social, né? Porque justamente por a gente não ter um ponto físico. Porque, lógico que a gente já trabalha a nossa marca, mas eu vou levar ele para onde? Se eu não tenho a loja, entendeu? Eu vou estar num evento que é naquela data X. Depois, aonde eu vou direcionar o meu cliente, se eu não tenho a loja física, né? Então, é um desafio que a gente teve até aqui, mas que a gente já tem o plano de trabalhar agora para direcionar para o nosso delivery ou para a loja física, né? Porque as pessoas, que nem a Renata falou, elas nos perguntam onde vocês estão, a gente tem o cartão, mas eu não tenho para onde levar ainda o cliente, a não ser para um próximo evento que ainda às vezes não tem a data definida. E às vezes não tem nem a ver com aquele cliente, né? Porque o cliente Exato. do evento A pode não ser o mesmo cliente ele pode... Localização. E o que a gente pensa, né? A gente tem, lógico, o dever de casa das redes sociais, mas a gente, o que procura, né? Eu venho de comercial e também de trade, né? Então, a gente procura sempre... é um evento... Esse aqui, por exemplo, é um evento que a gente fez do Guns, né? Então, a gente, vamos entregar... Eu quero que as pessoas vejam e sintam parte do negócio. Conexão mesmo, né? Aí a gente vai, às vezes, para os eventos e a pessoa, que camiseta massa, não tem para vender, sabe? Então, a gente procura botar coisas, associar a cada evento um negócio diferente. O Startup, a gente fez um negócio diferente. Festa Alemã. A Festa Alemã, a gente traz a característica. Evento do Guns, evento do Paul. Então, a gente faz carnaval. Então, a gente procura criar uma experiência completa. Então, que a pessoa, o cliente olhe, né? E vocês gere. adaptam receita para evento? Por exemplo, tu falou festa alemã. Vou fazer uma pizza de linguiça blumenau. Sim, a gente linguiça faz blumenau com mostarda e mel. E teve a de cuca, né? Banana Pizza de strudel. A gente fez uma de cuca, legal. participou de um evento, a gente fez de banana com farofinha de cuca, que era uma cuca. Então, a gente procura criar também sabores diferenciados para determinados tipos de evento. Então, é uma festa alemã, né? As pessoas procuram alguma coisa que remeta, Sim, né, a conexão, comida né? alemã, conexão. Sim. Então, além da gente ter plotado todo o trailer ali com uma roupagem, né, alemão, a gente criou esses sabores para essa festa. Então, a gente procura também fazer isso. Eu acho que isso gera experiência, impacta, né? E são detalhes que tu vai aprendendo ao longo da tua trajetória. Hoje a gente tem uma placa, porque a nossa identidade sempre foi um negócio meio retrô também. E aí, hoje a gente tem uma placa gigante de pizza que tu olha ali, a pessoa olha de longe, sabe o que é. Então, a gente sempre quer trazer algo diferente para o nosso cliente também. Que legal. E toda a vida aprendendo, assim, é bem bacana, é uma construção bem legal. Bom, a gente vai já se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Tem um monte de pergunta que vai acabar ficando de fora, mas uma que com certeza muita gente tem curiosidade, eu tenho. A validação do modelo de negócio. Em quanto tempo vocês perceberam assim? Primeira validação. Ok, meu produto é bom, consigo replicar ele com a mesma qualidade cada vez que eu for fazer. O povo que comprou, o público, gostou, ele está validado por aquilo, mas também financeiramente. Em quanto tempo eu sei que aquela rescisão que eu tive e montei um truck
eu não perdi. Ela realmente se tornou um investimento, né? Quando que vem esse ROI, o retorno sobre esse investimento? Então, a gente foi aprendendo ali, vendo. Sobre o público, ele demorou. O público demorou mais ou menos um ano para a gente entender quem era o nosso público. Como a gente falou, né? A gente teve que estar em vários modelos de evento para entender qual era o nosso público-alvo. Hoje a gente consegue direcionar os eventos que a gente vai participar ou não, se vai valer a pena para nós ou não. Porque, vamos ser sinceros, tudo sobre financeiro, né? Todo mundo Sim. trabalha para ter um retorno financeiro. Então, hoje a gente escolhe. Em relação ao sabor da pizza, foi rápido, mas ele mudou no início, né? A gente já preparava toda a pizza no início e depois a gente mudou. Hoje a gente chega com a massa pré-assada e monta os sabores no truck, para ela ficar com ainda mais sabor. Mas isso foi rápido. Então, sobre o sabor da pizza e a massa ali foi rápido. E o público foi mais ou menos um ano. E o faturamento, a gente entendeu que seria um negócio rentável, né? Que seria saudável e que a gente conseguiria dar sequência, acho que com um ano, assim, É. a gente foi... No início a gente vai trocando moedas, porque tudo que tu ganha, tu reinveste, tudo que tu ganha, acho que como qualquer outra Sim. empresa, né? E agora a gente vê, depois de um ano aí, a gente consegue ver que tem potencial, que tem futuro, que realmente é um negócio rentável. Teve algum momento de que vocês foram dormir abraçadinhos e pensaram, puta, acho que não vai dar certo, cara. Acho que vamos ter que buscar outra coisa. Teve. Alguns Teve. momentos Teve, sim. é difícil, mas nunca pensamos em desistir, mas sempre, pô, e agora? Será que a gente... O que a gente vai fazer? O que a gente faz desafiador, diferente? é desafiador. Então, eu até indico quem tem a ideia, assim, se planeje para pelo menos um ano tu entrar no negócio e ver o teu caminho ali, a tua direção e acertar os pontos que não tem como não errar, mas até a gente E errou busque pouco. informações, busque Busca, conhecimento, tempo todo. nunca é demais e salva. Procure pessoas, né? O nosso canal tá aberto lá, tem o Instagram da Toda Pode Pizza. procurar. Se alguém tem a ideia, que tá vendo, que tá assistindo, procura a gente ali, a gente não tem receio nenhum em dividir, tá? Eu acho, Nenhum. a gente nunca teve esse negócio, não vou compartilhar porque eu tenho medo que o meu concorrente... Não tenho medo, a gente tá aí para ajudar e é difícil, né? Como qualquer outro negócio, só que ele é realmente satisfatório. Depois que tu vê, assim, Começa a acontecer. filho, né? Sim. Tu vê ali ele engatinhando, e quando ele dá os primeiros passos, realmente ele Ainda mais algo tão autoral, né? É. Que vocês partem desde o modelo de negócio, modelo de vender o negócio, modelo de fabricar o negócio, tudo é autoral. Então, realmente, quando a coisa começa a acontecer, deve dar um nível de satisfação gigantesco, E é né? engraçado a gente estar assim, às vezes, no lugar, e eu fico olhando assim a pessoa comendo justamente para saber assim, se, será que tá gostando ou não? Então é bom. Hoje, vocês comentaram sobre, teve determinado momento no início do papo, que tu falou sobre o desafio da escala, né? Como que eu vou escalar? E aí ele falou, a gente pensou inicialmente no modelo de franquia, que é o que se pensa quando a gente fala em fast food, vem em mente a ideia, cara, eu tenho que fazer isso, que seja formatado para franquia, para eu cresço e vou para o Brasil inteiro. Vocês comentaram que estamos já buscando um ponto físico, né? Qual é o próximo passo da Toda Pizza? O ponto fixo está em dias de acontecer, Sim. mas vocês ainda têm em mente a ideia de franquia? Temos. Como que vai escalar a Toda Pizza? Temos. O grande problema é isso, né? A gente era muito apaixonada, é muito apaixonada e o cortar o cordão umbilical acho que foi o mais difícil, né? Então a gente já tem uma equipe, um pessoal treinado, né, para fazer o negócio. Eu acho que a gente partiu justamente, é uma tendência, tá? Para quem tá ouvindo, a questão de pizzas pré-assadas ser uma tendência. Tu consegue manter a qualidade do teu produto e replicar e escalar, né? Então, eu tenho hoje uma cozinha. Hoje a gente tem uma cozinha onde eu faço toda a minha massa, onde eu asso, eu deixo a produção lá. A pizza pronta ali, ela dura até 90 dias. Não, então ela é embalada ali, ela tem a sua embalagem, Individualmente. ela tem uma durabilidade boa. E aí eu consigo replicar a qualidade, manter a qualidade e tornar o negócio escalável.
tá? Então a ideia é sim, a gente no início era franquia, a gente quer mais lojas, mas não saiu próprias, mas não tiramos da cabeça a questão da franquia lá na frente, tá? E aí a gente também tem outros projetos de coworking, né? Trabalhar com outras marcas, outros estabelecimentos que consigam trabalhar com o nosso produto. A gente tem ideia, sim, daqui a pouco tá em redes de supermercado. Então, a gente tem muitas ideias, muitas ideias. E vocês, quando pensam em loja fixa, física, vocês estão pensando em loja de rua ou shopping? De rua. De rua. Eu acho que o shopping, ele demanda muito tempo para... são muitas horas dentro de um shopping para poucos momentos ali. Como a gente falou, a nossa ideia é um lanche rápido e com muita entrega rápida. Então, até pela questão de equipe também, hoje o shopping, eu acho que ele... a gente está passando por um momento difícil, né, de mão de obra. Então, acho que por isso que a gente descartou a questão de shopping. Legal. Para fechar, quero abrir hoje meu food truck, quero começar. 3 dicas essenciais para não erra aqui, vai por esse caminho, essas 3 frentes, que a chance de ter sucesso vai ser muito maior. Primeiro, acho que o principal, orgulhe-se do seu produto. Tenha orgulho daquilo que tu está vendendo. Acho que esse é o grande ponto. Sabe? Quando tu tem orgulho daquilo que tu vende, é um grande passo. Porque tu sabe aonde tu queres chegar. Então, esse é o grande passo. Segundo, tente transformar aquilo numa marca. Alguma coisa que as pessoas olhem e, pô, é isso, né? Remetam a uma experiência bacana. Terceiro é criar, acho que conexão, né? Com o teu cliente, né? Desde o teu consumidor final até os produtores, assim. Cria uma conexão. Por isso que é importante, a gente tem batido na tecla também da loja física, não só o delivery, porque a gente gosta desse olho no olho, sabe? E engraçado, a gente vai para os eventos, tu pode olhar todos os eventos, os trucks geralmente eles estão ali naquela demanda, entregando, as pessoas nem se olham. A gente quer manter essa pessoalidade, né? Então, acho que são as grandes dicas. Orgulhe-se daquilo que tu fazes, crie conexão com o teu cliente, né? E transforme a sua marca. Que legal. Posso deixar um último recadinho? Por favor. Quem quiser nos conhecer, em breve estaremos no Carnaval de Santo Antônio de Lisboa, que já é o 2º ano que a gente participa. No St. Patrick's também da Pedra Branca. Então, são grandes eventos aí que estão para acontecer em breve. Quem quiser provar toda a pizza aí. Maravilha, que é pertinho da minha casa, Santo Antônio de Lisboa. Eu já posso levar meus filhos para provar a pizza, que eu só faço propaganda. Por favor. Valeu, foi um Pessoal, prazer. muito obrigado por terem vindo. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais de vocês. E não sei se vocês colocam a agenda lá dos eventos e tal. Então, e em breve a loja física, né? Que aí vou poder comer toda a pizza sempre que der vontade. Por favor. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Gente, obrigada. A gente que agradece. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Tenho certeza que foi um episódio muito bacana. O primeiro desse novo formato, que a gente busca responder essa pergunta: como é que se vende isso? Então, valeu. Quarta-feira que vem tem mais e até lá.